12 de novembro de 2024. Nesta terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz de Jesus esteja com vocês. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. E hoje a igreja celebra São Josafá. Josafá nasceu no ano de 1580, no território que hoje é a Ucrânia. Um santo chamado Santo Ecumênico. Ele era de família ortodoxa, né? E depois se converte à igreja ocidental, né? À igreja católica, mas também é venerado na igreja ortodoxa, né? Os pais de São Josafá, como eu já falei, eram ortodoxos. O nome de batismo dele era João. Depois que ele se converte, ele muda o seu nome para Josafá. No ano de 1617, ele se torna bispo de Polotsk. E uma das grandes virtudes de São Josafá, né, tendo a experiência de ter seus pais de outra religião, ele acaba por se tornar um exímio pregador da unidade, né, da unidade. E ele anuncia a verdadeira e única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Por isso que ele passou a ser chamado raptor de almas, porque as suas pregações começaram a converter muitos irmãos ortodoxos à fé católica, à fé de sempre, né? E foi exatamente por isso que, em um certo momento da história, no dia 12 de novembro de 1623, um grupo de ortodoxos radicais acabaram por invadir o espaço onde São Josafá estava, porque ele tinha ido fazer uma visita pastoral numa paróquia, né, da sua diocese, e esses radicais ortodoxos invadiram onde o bispo São Josafá estava e assassinaram-no, né? Depois de morto, eles amarraram o corpo de Josafá a um cachorro e jogaram num lago. Uma morte bastante trágica. Ele deu a vida por pregar a unidade e por pregar a verdade. Então, um grande testemunho para nós, né? Sempre falo para vocês, meus queridos, né? Sempre quando a gente celebra mártir, aliás, todos os santos são importantes, né? Mas quando a gente celebra os mártires, é sempre uma oportunidade que nós temos de refletir a nossa prática de fé. Nós que muitas vezes negociamos Deus por tantas coisas, né? Trocamos Deus por tantas coisas. E esses mártires que derramam seu sangue, que são assassinados por serem de Jesus, por anunciarem Jesus, por defenderem as coisas de Deus, né? Então, é como se fosse um tapa na cara para cada um de nós, não é verdade? Muito bem, meus queridos. Então, nós vamos meditar nesta manhã dessa terça-feira a leitura da carta de São Paulo a Tito. Hoje o capítulo 2, versículos do 1 ao 8, do 11 ao 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos e a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação,
de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós acompanhamos um texto um pouquinho longo, não é? E só lembrando, Paulo escreve essa carta endereçando a Tito, que está cuidando das igrejas, né? Ou da igreja de Creta, na ilha de Creta, e um problema bastante de desequilíbrio, de desordem nessa igreja, né? Alguns pastores escolhidos por ele acabaram dando mau testemunho. Ontem a carta começa Paulo exortando Tito como ele deve escolher os pastores, para que não escandalizem, não dê motivo de repreensão, né? Por isso que ontem Paulo dizia e hoje continua a dizer, os pastores devem ser irrepreensíveis, ou seja, não podem ser passíveis de repreensão, tem que ser, como que se Paulo dissesse, vocês precisam buscar a perfeição naquilo que vocês fazem. Olha o desafio, né, de ser de Deus. E hoje está falando dos leigos, né? Hoje está falando dos outros grupos que constituem a comunidade, né? Olha só, os mais velhos, depois vai falar das mulheres idosas, depois vai falar dos jovens, depois vai falar também das mulheres jovens, recém-casadas, as mulheres casadas, enfim, olha só, ele está falando como deve proceder cada membro da comunidade. Minha gente, uma coisa aqui já para nós refletirmos, né? É claro que não vai dar tempo de nós pegarmos todo esse texto que foi proclamado e destrincharmos, né? Mas uma coisa para nós refletirmos, quando a gente se dispõe a seguir Jesus Cristo, quando a gente descobre Jesus, quando a gente faz intimidade com Jesus, quando a gente encontra, né, tem um encontro com Jesus, né, alguma coisa em nossa vida tem que mudar, né? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, essencial, fundamental, digamos assim, né? Não tem jeito de nós conhecermos o projeto de Deus, conhecermos o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sem que nada mude em nossa vida, né? E quando a gente tem esse encontro com Cristo, muitas coisas maravilhosas acabam por se realizar em nossa vida, mas também nós somos convidados a abandonar muita coisa. E às vezes coisas que para nós são convenientes. Por quê? O seguimento de Jesus exige deixar alguma coisa, né? Vai exigir, às vezes, uma luta contra si mesmo, nos seus ímpetos, nos seus hábitos. E é disso que Paulo está falando de maneira geral, né? Por exemplo, os mais velhos. Sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Ou seja, não tem jeito de alguém idoso, minha gente, mostrar um testemunho de destemperança, por exemplo. Uma pessoa... Aliás, tem uma coisa feia, você vê um idoso, por exemplo, entregue ao vinho, como diz o texto dele, né? Um idoso que se embriaga o tempo todo, um mau exemplo para os filhos, para os netos, para as crianças. Isso é muito feio, né? Olha só, os mais velhos sejam sóbrios, ou seja, os mais velhos sejam modelos de santidade, de sabedoria, né? Para você refletir, se você que tem mais de 60 anos, aí você é um modelo de sabedoria, um modelo de experiência de vida, de maturidade,
Ou você tem postura mais imatura e mais infantil do que crianças, jovens e adolescentes? É para refletir. É para refletir. E tem muita gente, minha gente. Tomara que não seja você que esteja escutando. Mas tem muita gente idosa, primeiro que não aceita que é idoso. Isso é muito feio. É bonito, minha gente, nós assumirmos o que nós somos. Né? Eu sempre brinco, eu raramente falo a minha idade, né, para brincar com os outros, né? E também acho feio ficar falando, perguntando idade para os outros, né? Eu não pergunto idade para os outros, né? Mas a gente tem que olhar para a vida da gente e dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que eu vivi. Mesmo teve coisas que, se eu pudesse, eu mudaria. Mas obrigado, eu sou uma pessoa experiente, sou uma pessoa vivida. Eu sou uma pessoa que hoje tem coisas no meu hoje que eu já não erro mais como errei antes. E isso é motivo de alegria. Né? Ter passado anos de vivência, de existência, não é motivo de humilhação ou de vergonha. É motivo de alegria, de honra. Nós temos que olhar as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, né, e venerá-las, e respeitá-las. Por quê? Porque são pessoas que já viveram muita coisa que nós ainda não vivemos. Isso é motivo de respeito. Respeitar, admirar. Né? Só que quando você vai admirar, respeitar alguma pessoa que dá um mau exemplo nas suas escolhas, na sua postura, no seu jeito de ser, não é verdade? E aí o texto continua: as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Olha só, saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, né, as mulheres idosas ensinem seus filhos, suas filhas. Como é que alguém, minha gente, uma questão para a gente refletir, né? Como é que alguém vai ensinar outra pessoa se essa mesma pessoa não vive ou não tem bons hábitos? Como que eu vou ensinar alguém bons hábitos se eu mesmo não tenho? Né? E olha, eu vou dizer uma coisa. Você olha posturas claro que tem exceções, né? Mas de maneira geral, você olha o jeito de ser, às vezes, das crianças, reflete o jeito de ser dos pais e dos avós. E isso é muito triste, né? Pega, por exemplo, criança que tem o hábito de falar palavrão, né? De onde vem isso daí? Certamente de casa. Certamente. Por quê? Porque essa criança vive na escola e na escola diz que na escola pega esse hábito, em casa ela é repreendida. E isso é arrancado do seu hábito, né? Só que o que acontece? É uma criança que ouviu essas coisas em casa e está repetindo. Você pode ter certeza. Pode ter certeza, né? Então, para ser exemplo para alguém, nós precisamos primeiro dar testemunho disso, né? Por que que hoje nós vemos crianças tão frágeis, que não sabem lidar com um não sabem lidar com uma privação? Você fala que não pode fazer uma coisa agora, nossa, acabou o mundo. Por quê? Porque os seus próprios pais também já são fracos. Não sabe lidar com o sofrimento, não sabe lidar com o não sabe lidar com a carência, não sabe lidar com a privação. Como que vai ensinar alguma coisa para as crianças ser fortes, se o próprio pai, a própria mãe não é forte? Resiliente, resistente, né? Mulheres idosas, ensine valores a seus netos. Valores. Repreenda quando tem que repreender. Às vezes a gente vê avós, por exemplo, né, que estragam os netos, quando na verdade cabe aos avós, olha só, mulheres idosas, olha só, ensinem
Ensinem os jovens, olha só o que está dizendo o texto. Às vezes os avós estragam os netos com maus costumes, quando devia, na verdade, serem aqueles que deviam repreender, corrigir, ensinar bons valores. Sabe? Não tá certo e pronto, pode fazer o certo e acabou. Quando for maior de idade, né? Quando for maior de idade e tiver suas próprias escolhas, administrar sua própria vida, aí você faz o que você quiser, mas enquanto você está aqui, nessa casa, você respeita a mim que sou anciã dessa casa. É assim que uma pessoa idosa deve agir. E às vezes não acontece, minha gente. Às vezes não acontece. Né? Ensine essas jovens. As jovens devem ser prudentes, castas, boas donas de casas. Olha só. Minha gente, às vezes eu não vou falar o nome de ninguém, evidente, mas eu vejo algumas pessoas assim, mais idosas, né? E eu admiro bastante, sabe por quê? Porque às vezes precisa fazer uma comida rapidinho, assim, a pessoa vai lá, prática, vai lá, rapidinho a pessoa faz uma comida, um almocinho, pronto, o almoço está pronto. Eu já tive experiência com algumas pessoas, né? Não vou dizer nomes aqui, mas lá na praticidade, na rapidez, a pessoa tem experiência e ela faz, e ela não tem preguiça, nada a detém, nada aprende. Simplesmente ela vai lá e exerce o seu munus, o seu carisma, o seu dom. Pronto, acabou, fez. E às vezes a gente está vendo nas novas gerações, por exemplo, pessoas muito devagar. Pega esses casais novos, por exemplo, não sei se você é recém-casado, olha para você. A mulherada não sabe cozinhar, não sabe fazer um arroz. E aí o homem também não sabe. Aí fica vivendo de marmitex o tempo todo. Como que vai ensinar os filhos a viverem em família, sendo que o hábito de cozinhar, de tomar refeição própria, produzida naquele lar, é algo intrínseco à vida familiar? E muita gente não faz os seus deveres e as incumbências dentro do lar por preguiça. Até sabe fazer, não faz, terceiriza. Ora, minha gente, é complicado, né? Por isso está falando aqui, mulheres idosas, ensine os jovens. Porque se vocês não transmitirem esses hábitos, esses valores, esses conhecimentos, as novas gerações vão ser pior ainda do que já são hoje, do que nós estamos vendo. Né? Costumes, minha gente. Ensinar coisas boas. Coisas boas. Eu vejo minha mãe, por exemplo, às vezes descostura uma calça, eu levo lá, minha mãe faz, né? Aonde minha mãe aprendeu? Minha avó ensinou, né? E minha mãe ensinou minha irmã, que já não faz lá grande coisa, por quê? Porque tem preguiça, não tem tempo, às vezes também trabalham fora, e eu percebo que vai parar por ali esse ensinamento. O que nas gerações passadas se transmitiam, hoje em dia está secando ou murchando e morrendo. Isso é ruim, porque as coisas boas, os valores, as coisas que são boas, minha gente, a gente tem que passar de geração em geração, não é? E aí o texto de hoje continua, e o texto diz: a graça de Deus nos ensina, nos traz a salvação e nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de Jesus. Ou seja, né, nós precisamos viver neste mundo, minha gente, fazer o que cabe a gente fazer. Cada um tem o seu ofício, sua incumbência, mas não colocar o coração em nada daqui. Cuidado com as paixões, cuidado com o apego ao dinheiro, cuidado com as suas verdades, que às vezes você não é flexível e você se torna injusto.
desequilíbrio. Hoje em dia tem muita gente desequilibrada. As pessoas não sabem refletir, as pessoas já vão falar, receber uma informação, já estão falando, não reflete, não pensa antes de falar. Pessoas desequilibradas, diante de um conflito, diante de uma situação, a pessoa ela já responde com agressividade, sem pensar, né? Esses dias eu fui num restaurante, né? E tinha uma moça brigando com a namorada dela, né? E começaram a brigar feio, teve que vir segurança, um total desequilíbrio, uma desordem humana, sabe? Acabar com a refeição dos outros que não tem nada, que nem conhecem a pessoa, porque ela é desequilibrada. Tem que aprender a viver com maior equilíbrio, sabe, minha gente? Nós não temos o direito de tocar o outro com aquilo que em nós é desequilibrado. Não. Pelo contrário, você precisa se tornar um ser humano mais equilibrado, que os outros não têm nada a ver com as suas fragilidades, com a sua fraqueza, né? Olha só que ele fala, tem equilíbrio, seja justo, seja piedoso, não é? É isso que está escrito no texto, no versículo 12. Injustiça, às vezes, ou seja, o jeito que nós olhamos e nós julgamos as coisas, as situações. Pensa bem antes de dizer, antes de falar, antes de pondere, avalie, reflita. Né? E essa é a palavra de hoje, minha gente. Uma palavra cheia de detalhes, que São Paulo está falando à classe dos leigos que compunham a comunidade, para que pudesse viver de maneira mais sensata, né? Não escandalizasse, não fossem desequilibrados, desordenados, mas vivessem em certo equilíbrio. Por isso que ele fala tudo, né? Fala para os homens mais velhos, fala para as idosas, fala para os jovens, fala para as mulheres casadas. Isso é muito bacana, muito bacana. Aprendamos com o testemunho de São Paulo Apóstolo e que a palavra de Deus, nesta manhã, desta terça-feira, nos ajude a olharmos para nós e percebermos se na nossa humanidade tem algo a crescer, a amadurecer, a melhorar. Eu acho que todos nós sempre temos algo a melhorar, não é, minha gente? São Josafá, interceda por mim e por você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.